Trago hoje uma palavra em Salmos 46, a partir do primeiro verso, que diz assim: Cânticos dos Alamote para o músico mor entre os filhos de Coré. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transporte para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e fortaleza para sempre. Amém. Esta palavra em Salmos é um cântico. Aqui fala de uma história dos filhos de Coré. Quem são os filhos de Coré? Aqui é uma homenagem a este Salmo 46. Coré foi um dos líderes, juntamente com Moisés e Arão. Porém, no deserto, Coré se rebelou contra Moisés e Arão. A história conta que ele se rebelou e Deus se enfureceu grandemente contra todo o povo. E Coré estava no meio deste povo que se levantou contra Moisés e Arão. Então a Bíblia diz que a terra engoliu estes homens, estas mulheres que foram contra Moisés e Arão, que se levantaram contra o Senhor. Porém, os filhos de Coré não foi nessa mesma direção. Pelo contrário, eles estavam junto com Moisés e Arão. Então, eles continuaram a cantar, a exaltar o nome do Senhor. Coré era um dos líderes que adorava ao Senhor. Porém, ele se rebelou. E os filhos de Coré tomou a direção, dizendo: nós não iremos junto com nosso pai. Nós estamos com Moisés e Arão para cantar, para louvar ao Senhor. Então Moisés e Arão colocou eles para administrar o templo, como guardião do templo, para louvar ao Senhor. E até os Salmos, perto ali de Davi, estava ali entre os filhos de Coré. Que até os dias de hoje estes salmos são lembrança dos filhos de Coré, como este salmo que está dizendo, o Salmo 46. É uma lembrança que diz: cântico sobre Elamote para o músico mor entre os filhos de Coré. E eles diz e escreve com fervor, cantando com alegria no templo, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transporte para os mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus. Deus está no seu santuário, na morada do seu Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalado. Então este cântico traz aqui em fervor adoração a Deus. Estes homens que não voltaram para contra Deus, mas sim a favor do templo, da igreja, do rebanho que precisava de músicos, de cantores que louvavam ao Senhor. Estes homens se tornaram guardião do templo, como os levitas, que faziam as honras da igreja, os incensários, aquilo que precisavam para compor o culto. E eles eram escritores de texto, de cânticos, de ânimo ao povo. Sobre esta palavra, o que o Senhor hoje nos traz é, independente do que os nossos familiares, amigos, irmãos, os parentes próximos ou distantes pensam de Deus ou estão indo em outra direção, que nós possamos ter a direção de Deus e em Deus, para que nós possamos ser justificados por Deus e honrados por Deus. Aqui diz que os filhos de Coré tornaram-se guardião do templo, escritores de cânticos, de salmos, que estão hoje na Bíblia. Foram honrados por Deus para que os seus nomes e a sua descendência fosse escrito na Bíblia. O privilégio de estar na presença de Deus, de fazer partículas, parte do templo, da igreja, do rebanho de Cristo, Deus não deixa nenhum deles envergonhado e confundido. Pelo contrário, Deus exalta. É Deus que justifica aqueles que não são contra o Senhor. Que nós venhamos proclamar, publicar, honrar, adorar ao Senhor, porque Ele é exaltado para sempre. Que nós não venhamos virar as nossas costas para Deus, mas sim levar este evangelho, este bom e esta boa palavra, que traz vida, que traz cura, que traz restauração, restituição. E o nome do Senhor precisa ser glorificado para sempre. Automaticamente, quando estamos cuidando das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. Quando estamos cuidando das coisas da casa de Deus, Deus cuida da nossa casa. Deus cuida da nossa herança. Deus cuida do nosso futuro. Como foi com os filhos de Coré, que exaltou o nome do Senhor. O seu pai não exaltou, quis humilhar, quis ir contra Moisés e Arão. E ali a terra engoliu. Mas os filhos de Coré se levantou a favor de Moisés e Arão para proclamar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. E então ele, os seus filhos e a herança dos seus filhos foram nomeados na Bíblia e os seus nomes foram citados em Salmos. Que nós possamos ter esta mesma porção de colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele merece toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra, por o Senhor ser exaltado. Nós continuamos, ó Deus, te exaltando na beleza da Tua santidade, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Rei para todo sempre. Continua, Senhor, nos guardando, nos dirigindo, nos protegendo, nos guiando nas suas potentes mãos. Se não for ao Senhor, o que seríamos de nós?
Mas desde já, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, pelas tuas mãos, pela tua direção, pela tua proteção. Continua, Senhor, com cada casa, com cada família, com cada rebanho, com cada igreja, com cada um que se propõe em te servir, em te adorar, em trabalhar ao teu serviço, ao teu favor, diretamente ou indiretamente, mas que seja para te honrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Fica conosco mais um dia e desde já eu te agradeço pela tua riquíssima e infinita misericórdia e graça. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graça e paz a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém.